Então vamos lá, galera. Dando continuidade ao nosso estudo do Código Penal, especificamente dos crimes em espécie, né? Nós vamos começar a estudar agora o crime de aborto. Mas antes de começarmos a falar sobre esse artigo, sobre esse tipo penal, tá? Que está previsto, adianto já para vocês, entre os artigos 124 e 128 do Código Penal e, portanto, tratando da parte especial, que o crime de aborto ele não tem sido muito bem explorado dentro das bancas de concurso. Eu entendo que teria muito mais possibilidade de ser analisado para o crime de aborto, de ser buscado perante o candidato, mas nem sempre isso é feito de uma forma, vamos dizer, com maestria, tá? Mas eu digo para vocês também que tudo o que tem sido abordado nos últimos concursos é exatamente aquilo que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Primeiramente, gente, nós temos que ter na cabeça o seguinte: o crime de aborto ele não é capitulado como um único crime, tá bom? Dentro do nosso Código Penal. Vale dizer que não há um único artigo que seja aplicado de uma forma genérica para todo e qualquer tipo de aborto. Foi necessário o legislador desmembrar o aborto em algumas modalidades ou algumas espécies, e é por isso que a gente dá uma maior ênfase, uma maior concentração do nosso estudo nos artigos 124, 125 e 126. Vejam, galera, o crime previsto, então, dando o pontapé inicial, né, para o nosso crime de aborto, tá? Vejam, o 124, ele vai ter o verbo provocar. Provocar o quê? Gente, a gente está falando de aborto, então vai provocar o aborto. E aí, na sequência, a gente vai discorrer sobre o que seria realmente esse aborto, em qual momento ele estaria presente, a partir de quando e quando ele se encerra. Mas, por enquanto, muita calma, muita calma. Tá? Vamos lá, calma e elegância, como eu sempre digo. O artigo 124, então, o verbo é provocar. O aborto, vejam, galera, agora sim nós temos uma situação bem interessante. Em si mesma, ou ainda consentir que outrem lhe provoque. Podemos dizer que esse aborto previsto no artigo 124, e eu já quero adiantar isso para vocês, é o que nós chamamos de crime da gestante. A letra, galera, é pavorosa, eu sei, mas é por isso que eu vou escrevendo e eu vou, na medida do possível, também lendo. Tá? Eu sempre digo assim, os 3 primeiros minutos eu ainda também consigo ler o que eu escrevo. Depois disso, nem eu consigo ler. E depois de 20 minutos, nem Deus consegue. É o que normalmente eu comento com o pessoal na sala, o pessoal às vezes ri, né? Mas as brincadeiras à parte, eu sei que minha letra é pavorosa, não tem como ser diferente. Já tentei de tudo, né? Inclusive, eu acredito, como eu já falei para vocês, que deva ser como consequência direta de eu ter feito muita caligrafia quando eu era criança, tá? Então, galera, feito essa primeira consideração, essa introdução em relação ao aborto, e vocês ficaram já na cabeça de vocês que o artigo 124 ele trata do crime da gestante, então agora, de forma a facilitar o nosso estudo, eu quero propor para vocês uma inversão nos outros 2 artigos. Ou seja, nós vamos primeiro estudar agora o que está previsto lá no artigo 126. Tá bom? Então, nós vamos, nesse segundo momento, estudar o 126. Vejam, gente, que o artigo 126, ele também está aqui, ó, com provocar. Provocar o quê? Da mesma forma, o aborto, e veja que é com o consentimento da nossa gestante. Poxa, Ângelo, isso daqui está igualzinho aqui, ó, com consentimento, com consentimento. E agora? Como é que eu vou distinguir isso? Galera, eu disse para vocês já uma coisa extremamente importante, tá?
que é o 124 é o crime de quem? É o crime da gestante. Muito bem, é bem essa ideia que vocês têm que trazer. Já o artigo 126, então, eu vou dizer para vocês que a gente vai estar diante do crime do terceiro, né? Essa minha caneta aqui não está muito boa, não, mas a gente vai tentar assim mesmo. É o crime do terceiro, ou muitos gostam de chamar do crime do ginecologista, tá? Mas eu prefiro chamar do crime do terceiro. Então, gente, nós temos também que ter sempre em mente que, apesar deles serem praticamente a mesma coisa, eles são diferentes. Mas isso a gente vai discorrer no momento mais oportuno. Deixa eu apagar aqui só para facilitar a nossa vida, tá? Para que possamos dar continuidade, a tela ficar um pouquinho mais limpa e talvez eu poder ajustar. Então, a gente já falou do 124, demos uma pincelada no 126, então agora, galera, vamos falar um pouquinho do 125. O 125, vejam, diferentemente dos outros dois, também temos a questão do provocar o aborto, mas aqui é sem o consentimento da nossa gestante, tá? Uma coisa comum a todos eles, eu já adianto para vocês, vai dizer respeito ao elemento, melhor dizendo, subjetivo. Por que isso? Porque em todos eles, galera, em todos eles e sem exceção, tá? Nós vamos ter o dolo, tá? Então, o dolo vai alcançar todos os nossos artigos 124, 125 e o 126. Tranquilinho até aqui? Temos que anotar também a questão da pena. Veja que o 124, que é o chamado crime da gestante, a detenção é de 1 a 3 anos. Considerando que também aqui tem um consentimento e no 126 também tem um consentimento, vejam que a pena do 126 ela é maior. Primeiro, que ela é uma pena de reclusão, de 1 a 4 anos. E no 124 é uma pena mais branda, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Aí vocês já começam a perceber que a variante entre o crime da gestante e o crime de terceiros, ela existe e é já considerável, inclusive em relação à pena, tá? E gradativamente vocês vão começando a entender por que eu procurei fazer uma inversão do nosso estudo ali dentre os artigos. É algo bem intuitivo, né? Quando a gente vai estudar o 124 comparado com o 126 e deixa o 125 por último. Então, gente, temos que garantir o seguinte, o 126, como eu falei para vocês, ele vai ser um artigo que vai nos promover o aborto, né? Vai ser promovido o aborto, que é provocar o aborto, também terá o consentimento da gestante, ele vai ser o crime do terceiro ou ainda o crime do ginecologista, outras pessoas gostam de falar que é o crime da parteira, tá? Mas sabe-se que essa pessoa ela vai provocar o aborto e tem o consentimento da gestante. Feitas essas considerações que eu estou batendo na tecla aqui, exatamente para não ter dúvida nenhuma, eu tenho que trazer para vocês agora as distinções entre cada um dos elementos existentes dentro do nosso tipo penal. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que o verbo comum a todas as espécies, né, de aborto que a gente está estudando, então vai ser o verbo provocar. Nós temos no 124, nós temos no 125 e nós temos no 126. Tá? De uma forma bem genérica, nós podemos dizer ainda que esses verbos eles têm que ser sempre estudados com os seus complementos. E eu, carinhosamente, eu costumo chamar de predicado. Ou seja, o verbo vai ser provocado, né? Vai ser provocar, melhor dizendo,
em si mesma, ou ainda vai ser o consentir, né? Promover um consentimento. Então, se a pessoa ela mesma não provoca, se a gestante ela mesma não provoca nela, ela vai consentir que uma outra pessoa o faça. E aí, de uma forma genérica, nós só vamos ter a possibilidade aqui com ou ainda sem o consentimento dessa gestante. Todo mundo junto até aqui? Espero que sim. Tá? E aí, gente, nós vamos ter um pequeno detalhe. Tá? Eu tenho que dizer para vocês que lá atrás a gente estudou bastante teoria. E quando a gente estuda bastante teoria, o pessoal fica às vezes de saco cheio, sem... Pô, parece que é algo sem pé nem cabeça. É se nós pensarmos no momento isolado. Mas tudo tem um motivo para ser. Nada na nossa vida acontece por acaso. Vejam, a gente vai trazer agora a questão da teoria monista, que vocês lembram. E vai ser aplicada dentro do crime de aborto. Só que eu tenho que trazer para vocês um segredo. O crime de aborto como um todo, ele vai ser não a regra da teoria monista, porque isso a gente sabe. Ele vai ser uma exceção. Uma exceção à nossa teoria monista. Teoria monista. Então vamos lá, galera. O que diz a teoria monista? Vocês lembram? Espero que sim. A teoria monista, ela nada mais nos conta de novidade do que uma vez em que todas as pessoas envolvidas no crime, eles ajam em conluio, ou seja, eles ajam de comum acordo, tá? Em regra, todos responderão por um crime único. Lembram disso? Espero que sim. Mas dentro do crime de aborto, por uma questão político-criminal, tá? Há uma previsibilidade diferenciada e por isso que ela é tida como uma exceção. O crime de aborto ele vai trazer a teoria monista mitigada como uma exceção dela. Por que isso? Vejam, gente. A gestante, olha o 124 aqui, vamos lá, tá? Deixa eu puxar aqui, minha caneta hoje já não está legal, mas eu vou tentar arrumar ela para vocês, tá? No artigo 124, a gestante, quando comete esse crime, por isso que a gente fala que é o crime da gestante, tá? Ela responde, não quando ela provoca, mas quando ela consente que um terceiro provoque o aborto nela. Nesse caso, a gestante ela responde pelo artigo 124. E aí, galera, por que eu falei que aqui embaixo, que o 126, nós teríamos o crime do terceiro, lembra? Olha só, no 124 a gestante consente e da mesma forma no 126 ela consente. A regra para a teoria monista é que agindo em conluio, em comum acordo, né, todos aqueles que participaram do crime respondem pelo crime único, pelo mesmo crime, melhor dizendo. Tá? Mas o aborto, por ser uma exceção, nós vamos ter que, quando a gestante consente que outro provoque o aborto nela, ela responde pelo artigo 124. Não há dúvida. Já o terceiro, ele vai responder pelo crime previsto aqui, ó, no 126. Simples assim. E isso é o que normalmente as bancas elas vão cobrar de vocês. Tranquilo até aqui?
Vamos andar mais um pouquinho. Então vamos. Gente, o objeto material do nosso crime aqui, que estamos estudando, do aborto, nada mais é do que o aborto, gente. Óbvio, tá claro. Então, o nosso objeto material aqui vai ser o aborto. E o aborto nada mais é do que a interrupção da gravidez desde a concepção até o início do trabalho de parto. Então, vejam, ele vai ser sempre do início de quê? Da concepção até o início do trabalho de parto. Ok? E tem um resultado ainda que é exigido ali, que vai ser a morte do produto dessa concepção. O resultado finalístico exigido para o aborto, para o crime de aborto, é a morte. Por isso que eu falo que o aborto ele teria mais ou menos uma equivalente morte, tá? E então nós precisamos ter isso daí bem sedimentado, galera, porque é exatamente isso que vai acabar mitigando toda e qualquer dúvida em relação ao crime de infanticídio ou de homicídio, a depender do caso concreto. Tá? Quando falo do crime de aborto, eu também costumo trabalhar o chamado crime impossível. E vocês já viram o que é o crime impossível, tá? Em relação ao crime do aborto, nós temos aquela situação, por exemplo, que a mulher ela acredita que ela está grávida e daí ela vem tomar um medicamento abortivo, ainda ela vai buscar um auxílio de um terceiro para realizar uma curetagem. Mas entendam que nessa situação que a gente está falando de crime impossível, a mulher não estará grávida. Então, para essa mulher, vai ter um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, uma vez que não há qualquer possibilidade de provocar o aborto em quem não esteja grávida. Simples assim. Tá? E sobre o crime de aborto, para tentar cercar o frango, né, como eu digo, dentro dos nossos concursos públicos, eu tenho que dizer para vocês novamente que o elemento subjetivo dele sempre será o dolo, em qualquer dos artigos. Tá? Portanto, gente, não há previsibilidade legal para o crime de aborto na modalidade culposa. Nunca, nunca, isso nunca irá acontecer. Vejam, gente, que um médico ginecologista, quando eventualmente ele estiver fazendo uma ultrassonografia, tá? E ele vir provocar o aborto, seja por uma imperícia, por uma imprudência ou pela negligência, e aí nós estamos tratando da modalidade culposa, né? Ele não responderá pelo crime de aborto, uma vez que não há, como eu falei para vocês, e vou repisar, né, sobre essa questão, não há uma previsibilidade da modalidade de aborto. Tá? Em relação a essa questão, o fato provocado pelo ginecologista, em tese, ele pode ser tido como um fato atípico. Mas atentem, galera, que se a morte for provocado pelo obstetra durante o trabalho de parto, ou seja, já deu início ao trabalho de parto, tá? Ou ainda logo após, o médico
poderá também, em tese, responder pelo crime de homicídio na modalidade culposa, a depender das circunstâncias em que tenha acontecido a morte. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado e temos que fazer uma análise bem criteriosa no caso concreto. Beleza, acho que já deu para a gente resolver as questões possíveis do concurso, né? Então, em relação à pena, nós temos 3 possibilidades ali. A primeira, que é do artigo 124, vai ser uma detenção de 1 a 3 anos. Já a do 126 lá, né, as duas que vai ter o consentimento, vai ser uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então vejam que a pena imposta ao terceiro, ela é muito mais gravosa do que aquela da gestante, tá? E por fim, no 125 teremos uma pena de reclusão de 3 a 10 anos para a situação onde não há o consentimento, tá? Não há o consentimento da nossa gestante aqui, como se diz. Então, galera, ainda dentro dessa análise, né, desse nosso estudo aí do aborto, eu tenho que trazer para vocês a questão do aborto chamado aborto qualificado, que está previsto no artigo 127. E aí, eu tenho que contar para vocês que esse aborto ele vai ser tido como qualificado, né, quando as figuras previstas lá no 125 e no 126, que a gente já estudou, tá? Quando essas figuras, elas resultar morte, ou ainda quando ela resultar lesão corporal de natureza grave para a gestante. Por último, gente, para a gente finalizar de uma vez por todas esse estudo aqui do crime de aborto, eu tenho que falar para vocês também que o artigo 128, ele trata do chamado aborto necessário, ou ainda o chamado aborto legal. Essa minha caneta hoje está horrível, ela não está sensível o suficiente, tá, gente? Eu vou tentar corrigir isso para a próxima gravação, tá? Então, vai dizer o artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico, gente. Por médico, tá? É o chamado aborto legal. Eu quero que vocês, durante a prova, atentem que somente será considerado aborto legal quando praticado por médico. A parteira pode? Não. O Joãozinho pode? O Manel pode? Não. O açougueiro pode? Não. Tem que ser um médico, tá? E mais, para que seja considerado um aborto legal, nós vamos ter que enfrentar três situações. A primeira situação, para validar o aborto legal, vai ser o quê? Quando for o último recurso e não houver outro meio para salvar a vida da gestante. Esse é a primeira situação, o primeiro critério que nós temos que enfrentar. O segundo vai ser quando for resultado de um estupro. E aí, nesse caso, ele vai ter que ter o consentimento da gestante ou do representante legal. Ângelo, mas você falou de 3. Realmente, eu falei de 3. Pode ter certeza que são 3, tá? São 3 efetivamente. Mas só tem 2, galera. 2 requisitos, 2 situações que nós enfrentamos estão no Código Penal. Mas, né, vocês não leram nas entrelinhas, como eu costumo dizer, não,
analisar a coisa como tem que ser. Não sei se vocês viram aqui, brincadeira, galera, tá? Não sei se vocês viram que o STF, ele julgou a famosa ADPF número 54. E essa DPF número 54, ela versa exatamente sobre a possibilidade de que seja realizada uma interrupção da gravidez de um feto anencéfalo. Então, galera, estamos aqui, tá? O terceiro aqui que vocês não estavam vendo, ó, estava aqui já, o que vocês não viram, tá? Então, vocês vão completar com a questão do feto anencéfalo. Tá? É anencéfalo, galera. É que tá péssima essa caneta aqui, acho que talvez vou ter que trocar a ponta dela para poder facilitar a vida aqui. Então, o que eu tinha para comentar com vocês, basicamente é isso. Ah, tem um detalhezinho. Vejam, galera. Não existe para o crime de aborto, tá? O chamado perdão judicial. Não cabe para o crime de aborto, repito, o perdão judicial. Tângeli, por que não cabe? Por sim, muito simples. Para o perdão judicial caber em qualquer crime, o legislador já tem que dar a previsibilidade. E aqui vocês viram que não tem. Então não tem por que ter. Tá? Poxa, Ângelo, mas eu tenho peninha da mulher, né? Que ela acabou sofrendo aborto, ou ela cometeu o aborto. Poxa, mas coitada. Realmente, gente, dependendo da situação, quando é um aborto sem que haja o consentimento dela, né? Realmente seria uma questão de humanidade você pensar, né, na própria gestante. Mas não seria também o caso de um perdão judicial, porque aí estaria alcançando somente o terceiro. Tá? Uma outra coisa que eu sempre gosto de comentar, e às vezes o pessoal acaba não entendendo muito bem, é que quando a gente fala, tá, na questão do aborto, ali para a gestante, né, não vai trazer uma inimputabilidade para essa gestante. Então, o aborto não é caso de inimputabilidade, gente. Tá? A gestante, ela vai sim responder, como eu falei para vocês. E às vezes vai ter uma tendência dentro da questão buscando exatamente induzir vocês como se a gestante ela fosse inimputável perante essa situação. Tá? Ainda, né, que ela demonstre toda a questão do sofrimento, enfim, a questão vai buscar o máximo, trazer o máximo de elementos para que vocês sejam induzidos, né, ao erro. Mas vejam, galera, que ela não vai ser considerada inimputável e eles tentam sempre trilhar nesse caminho. Ela vai sim ser penalizada, tá? Quando ela autorizar, quando houver o consentimento dela para a promoção do aborto, né? Lógico, vai ser uma pena menor, como vocês viram, em relação ao terceiro que cometeu. E aí vocês não podem esquecer daí que o aborto é um crime de exceção à teoria monista. Então, a gestante responde pelo 124 e o terceiro responde, como regra, pelo 126, uma vez que foi dado o consentimento. Beleza, galera? Feitas essas considerações aí sobre o crime de aborto,
acredito, tenho a mais absoluta certeza que com isso terminamos o capítulo dos crimes contra vidas e que vocês terão plena capacidade de lograr êxito em qualquer questão que verse sobre esse tema aborto, mesmo porque a gente procurou exaurir todo esse tema. Beleza? Galera, por aqui me despeço e encerro esse nosso bate-papo de hoje. No próximo encontro, no próximo bate-papo, nós vamos dar início então aos crimes contra o patrimônio e eu espero resolver as panes da minha caneta aqui para facilitar a vida, mesmo porque quando falar de furto, de roubo, de extorsão, enfim, os crimes que são cometidos em face do patrimônio, eu vou precisar de escrever, vou precisar de marcar, vou precisar de fazer algumas alterações aqui na nossa lousa. Tá bom? Galera, obrigado, até o próximo encontro, bons estudos, força, foco e fé. Até a próxima.